Opa! Oi, Carlos, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo jóia, e você? Tudo jóia, graças a Deus. Alegria imensa ter você aqui, viu? Obrigado pelo convite, oportunidade. O som tá bom, a imagem tá boa, tá tudo Tá certinho. excelente, excelente. Vou dizer para você que a tua luz acho que tá muito melhor que a minha, viu? Eu ainda Ah, vou acertar, eu tô apanhando aqui. Minha mãe me deu de presente, me deu uma luz aqui, eu fiz uma adaptação. Uma hora eu vou fazer uma foto, tem um papel na frente, tem um estúdio improvisado aqui. a gente adquiriu a luz essa semana, é a segunda vez que eu uso, então, Ah, é? mas eu tô a dia, Agora, a agora dia. virou objeto de primeira necessidade para a gente que trabalha com o que a gente trabalha, meu, não tem jeito. Com certeza. Boa noite, pessoal. Bem-vindos, boa noite. Bom, deixa eu fazer uma apresentação aqui, que afinal de contas hoje a gente tem uma live diferente. Normalmente, nossas lives têm sido lives onde a gente fala sobre o outro lado, sobre o lado B dos nossos convidados. A gente traz um tema e discute também a vida, as histórias de superação, os gostos, enfim, histórias inusitadas dos convidados. Mas nessa noite, a gente tem uma noite especial. É uma noite temática, como a gente teve, por exemplo, no dia 18, semana passada, o Dia Nacional do Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Hoje à noite também é uma noite diferente. E vou explicar para vocês por quê. Essa é uma noite que eu quero trazer para vocês aqui um assunto que eu considero que precisa estar no topo da agenda da sociedade. De uma sociedade que se pretende democrática, igualitária e fraterna. Porque onde existe perseguição, seja ela de cunho religioso, seja ela de cunho político, seja ela de cunho étnico, não existe liberdade. E aí sobram opressão, tortura, divisões, prisões e mortes. E hoje a gente vai falar sobre um tipo de perseguição que anda, lamentavelmente, que anda de mãos dadas com a história da civilização humana. A perseguição religiosa, com ênfase na perseguição contra cristãos. Isso mesmo. Tem gente que sequer acredita que isso existe. Mas hoje a gente está aqui para falar sobre isso. E para falar sobre esse tema, um tipo de perseguição que anda de mãos dadas com a história da civilização humana, a perseguição religiosa, a gente tem como convidado nessa noite o secretário-geral da Missão Portas Abertas, o Marco Cruz. Eu podia falar um pouco do que é esse trabalho de Portas Abertas, mas eu vou passar a palavra para quem atua desde 2013 diretamente nessa frente. Aliás, aqui só um parênteses, viu, Marco? Estava me lembrando quando eu estava preparando aqui, pensando no roteiro, pensando nas ideias do que a gente poderia conversar, me lembrei do meu primeiro contato com Portas Abertas. Você não vai acreditar. Você não vai acreditar. Década de 80, eu era criança. O irmão André veio pregar na nossa comunidade, na comunidade a qual eu sou da equipe pastoral, da Comunidade da Graça, e também num trabalho que meu pai fazia à época no teatro do Centro do Professorado Paulista e no Teatro Nidia Alicia. E ali eu conheci o irmão André. Mas eu era criança, cara, e a gente não tinha esse negócio de celular, tirar foto, mas imagina hoje o que seria uma foto minha com O o irmão irmão, André para poder falar aqui com você. Mas eu falei com meu pai hoje sobre essas lembranças e a gente se emocionou, lembrou com muito carinho e com o maior respeito e admiração pelo trabalho de vocês, viu? Mas, enfim, quero começar perguntando para você qual o papel que a Missão Portas Abertas tem tido nesses 65 anos já de atuação. a Portas Abertas, desde o início, ela foi fundada pelo irmão André, na época era um jovem holandês, e desde o início a Portas Abertas ela apoia a igreja perseguida segundo as necessidades da igreja perseguida. A gente não tem uma fórmula mágica, mas segundo as necessidades que os irmãos perseguidos nos informam, a gente apoia. Começou com distribuição de Bíblia e literatura. Pasmem, nos países onde há perseguição extrema, severa, há mais cristãos perseguidos do que Bíblias. Então, continua uma tarefa da Portas Abertas, é fazer com que as Bíblias cheguem aos cristãos perseguidos. Depois da distribuição de Bíblia e literatura, a gente levantou a necessidade, junto com os cristãos, que eles precisavam ser treinados. Treinamento de pastores e líderes para responderem biblicamente à perseguição. Discipulado, muitos cristãos voltavam à antiga fé porque não tinham raízes profundas na sua fé, então discipulado. Nos episódios recentes, né,
grande perseguição extrema. A gente vê isso muito no Oriente Médio, Iraque e Síria. Ajuda emergencial, quer dizer, alimento. Agora, no tempo de corona, ajuda emergencial com equipamento, EPI, máscaras, álcool gel e material para exame. Também uma coisa que surgiu e é nova, apoio pós-trauma. Por causa dos atos violentos, notamos, junto com os líderes das comunidades, que a população, os cristãos, ficavam traumatizados e precisavam de um acompanhamento psicológico e espiritual para esse pós-trauma. E também a advocacy, né? É a questão de ações institucionais, porque os cristãos não têm voz no seu país. Então, a Portas Abertas mobiliza a Igreja Livre para que seja a voz daqueles que não têm voz. Não, e qualquer outra necessidade que a Igreja Perseguida levantar. E é impressionante porque isso é muito mais frequente do que se imagina. Isso está muito mais próximo da gente do que a gente imagina. Isso é uma realidade concreta na vida de muitos cristãos ao redor do mundo. Mas é incrível como essa informação parece que não chega. O grosso da igreja cristã, o grosso, especialmente do recorte protestante evangélico onde nós estamos, parece que não recebe essas informações. Eu me lembro, quando eu atuei, recentemente agora, quando eu atuei durante 4 anos à frente da presidência da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa aqui em São Paulo. E você veja, mesmo numa Assembleia, mesmo numa Comissão de Direitos Humanos estadual, né, eu recebia muitas demandas de missionários, de irmãos em outros países, em imensas dificuldades, que não conseguiam, que exatamente está dizendo, que não conseguiam ter sua voz ouvida, que não conseguiam se fazer perceber. Mas e nesses tempos de pandemia, Marco? Quais têm sido as principais dificuldades que vocês têm detectado via Portas Abertas nos países em que os cristãos sofrem perseguição? Então, assim, objetivamente, agora o cristão perseguido, ele enfrenta um duplo desafio. A perseguição por causa da fé, que aí envolve isolamento, prisão, violência, não ter acesso a várias questões, e a pandemia. E assim, eu vou dar alguns exemplos concretos, recentes, conversando com alguns irmãos, às vezes, Carlos, por questão de segurança, eu não posso mencionar o nome nem o país, eu menciono. Claro, conheço bem a história. Às vezes, o país, eu sei como. Então, por exemplo, na Índia, posso mencionar, na Índia, a maior parte da população dita a maior democracia do mundo. Há um movimento de hinduização do país. Então, 80% da população é hindu, então ser indiano é ser hindu. O Narendra Modi fala assim, ser indiano é ser hindu, então querem acabar com as minorias, especialmente os cristãos. Então, o governo vai fazer ajuda emergencial numa vila. Eu tive a oportunidade de estar no país, visitar pastores, longe das cidades grandes, tá? Não estou falando em Mumbai, Nova Delhi, Calcutá, mas nas vilas. Então, há vilas inteiras de hindus e só 1 ou 2 famílias cristãs. O governo traz ajuda emergencial e distribui para as lideranças, que são hinduístas. A liderança não distribui essa ajuda emergencial para a família cristã. Então, a família cristã não recebe o apoio de alimentação, que seja. Outro caso, no Sudeste Asiático, recente, agora de conversa, na semana passada, através a gente pode usar a tecnologia para conversar com os irmãos, e os meios criptografados, segurança e tal. Um hospital. Grupo de enfermeiras cristãs não estavam recebendo os EPIs, máscaras e álcool gel e luvas para tratar os pacientes, porque eram cristãos. Então, uma nova necessidade, a Portas Abertas ficou sabendo da situação, mobilizou contatos locais e fez com que esses EPIs chegassem. E essas enfermeiras, nesse contexto, países muçulmanos, os cristãos, as enfermeiras cristãs e os médicos, são obrigados, você que é médico, sabe, são obrigados a tratar os casos mais graves de Covid. Não mandam os muçulmanos. Então, além da perseguição diária, o isolamento, a falta de acesso à água, alimentação, oportunidades de trabalho, agora o cristão enfrenta as características da pandemia, entendeu? Nessas mais diversas facetas. E me fala um pouco do mapa. O mapa de perseguição a cristãos e igrejas no mundo. Quantos são? Onde eles estão? Aonde se concentram? Quais são esses países? Os países de maior risco para os cristãos? Enfim, dá um panorama geral sintetizado. Tá, eu tenho aqui, ó, dá para ver aqui no fundinho, a lista mundial, tá? Vocês têm ainda uma curiosidade. Você sabe quando eu era criança?
eu me lembro que os meus pais, minha mãe e meu pai, me davam um joguinho. Era um joguinho de cartas que tinha os países onde a igreja era perseguida. E a gente tinha lá população, porcentagem de cristãos e tal, quais eram os principais problemas que os cristãos viviam e pelo que a gente devia orar. E aquilo era, você imagina, eu era criança, não me esqueci mais. Existe isso ainda, não? O joguinho físico não, mas nós temos os perfis dos países e é possível a pessoa ter acesso às informações do nosso site, tá? E ter essas informações dos países. Então, qual que é o site de vocês? É www.portasabertas.org.br. Tá. Google lá Portas Abertas, que aí você vai achar. A gente está no top 1. Tudo. Portas Abertas vai achar o nosso site, tá? Então, ó, a lista está no fundo, mas ela está maior aqui. Tá? Ela chama Lista Mundial da Perseguição. Acho que o pessoal consegue ver. Peraí que eu vou tirar os comentários aqui por um minuto. Vou tirar um pouquinho, só para ficar melhor a imagem. Pronto. Tá, então aqui, ó. Lista Mundial da Perseguição. A cada ano a Portas Abertas edita essa lista, tá? É um ranking dos 50 países mais perseguidores aos cristãos. Com cores diferentes, eu vou colocar aqui. O laranja mais escuro, perseguição extrema, depois perseguição severa e perseguição alta. Qual que é o objetivo dessa pesquisa? Primeiro, tem toda uma metodologia auditada pela Universidade de Amsterdã e sendo aperfeiçoada ao longo dos anos. É feito um questionário que usa um especialista em perseguição da Portas Abertas, lideranças dos próprios países e pessoas externas, auditores que vão responder o questionário. É feita uma pontuação, o país que tem a maior nota, ele entra no topo do ranking e assim vai, né? Há mais de 20 anos, a Coreia do Norte é o top 1. É o país mais hostil aos cristãos. Tá? Você tem... então, isso. Por que a Portas Abertas faz um ranking? Simplesmente para ter um ranking, não, para priorizar o nosso trabalho. Carlos, os nossos recursos eles são limitados. Então, a gente tem que focar a nossa atuação nos países onde há mais perseguição. Quais são os 5 primeiros do ranking? 5 primeiros são Coreia do Norte, Afeganistão, Somália, Líbia e Paquistão. Tá? Dos 50 países, 41 países têm o extremismo islâmico ou a pressão islâmica como fonte de perseguição. Tá? Deixa eu já falar desde o início. A Portas Abertas não é contra os muçulmanos. A Bíblia fala lá em Mateus, o Sermão do Monte, Jesus falava, Mateus 5,44, ame os seus inimigos e ore por aqueles que os perseguem. Então, nós temos que amar os muçulmanos. O irmão André usa o Islã. I sincerely love all Muslims. Eu amo sinceramente todos os muçulmanos. Então, a gente tem que orar para que eles se convertam. Eles estão procurando o livro errado, profeta errado, e a gente tem a resposta. A gente é sal e luz, tá? Então, mas nesse contexto, 41 dos 50 países, quer dizer, 82% têm o extremismo islâmico ou a opressão islâmica como a principal fonte de perseguição. Tá? Quantos cristãos hoje, estima-se quantos cristãos, o número de quantos cristãos hoje perseguidos no mundo? Mais de 260 milhões de cristãos são perseguidos no mundo. Tá? Só nos 50 países. Isso significa... fundamentalmente concentrados nesses 50 países. 50. Então são mais de 260. Isso é mais ou menos a população da Indonésia. Indonésia é o 4º país mais populoso do mundo. É mais do que a população do Brasil. Então, enquanto eu e você aqui temos liberdade, milhões de cristãos são perseguidos porque são seguidores de Jesus Cristo. O crime deles é ter sua fé descoberta. E você se lembra, Marco, de algum, assim, traz pra gente, imagino que você conhece um monte de histórias, né? Mas traz pra gente uma história que você pense ser uma história, assim, mais emblemática, que tenha sido uma história vivida por um cristão ou por uma cristã perseguida. Onde que aconteceu e o que ocorreu, enfim. Tá, tem várias histórias. Eu vou contar uma que é bem emblemática, até porque eu tive a oportunidade de conhecer a Ana. Eu acho que você estava no café quando a Ana compartilhou o testemunho dela. A Ana da Nigéria. Tá? Uma viúva. Sim. Eu acho que é bem emblemático. Uma das regiões que a perseguição mais cresce é na África subsaariana. E um dos países mais violentos contra os cristãos é a Nigéria. Nigéria tem um contexto da população, 49% é cristã e 49% é muçulmana. No norte é a ocupação, a maioria muçulmana. Então, a Ana, na época, estava com seu marido, ela com 4 filhos, e ela mora numa região onde o Boko Haram, que é um grupo extremista muçulmano, atua. E ela ficou sabendo, ela e o marido ficaram sabendo que o Boko Haram estava lá. Eles pegaram o carro e foram atrás dos filhos, 4 filhos.
No meio do caminho, para a alegria deles, eles encontraram um checkpoint, ponto de controle do exército nigeriano. Só que quando eles chegaram perto, eram radicais do Boko Haram disfarçados do exército. Ui. Então, pararam o carro, disseram para o marido descer e perguntaram. Pergunta deles de cara: você é um muçulmano ou você é um infiel? Eles com a K-47, nesse contexto assim, já tive a oportunidade de ver Kalashnikov, todas essas armas pesadas, eles com essa arma. Você é um muçulmano ou você é infiel? Ele respondeu: nenhum nem outro, eu sou um cristão. Jogaram para o lado, a Ana já saiu correndo do carro: não faça nada com meu marido, não faça nada com meu marido. Perguntaram de novo: você é um muçulmano ou é um infiel? Ele respondeu: nenhum nem outro, eu sou um cristão. Ele foi executado na frente da Ana. Meu Deus. Imagina o trauma dela. Final da história, né? Ela passou por um processo de apoio pós-trauma. Daí que surgiu a necessidade. Então, fizeram a mesma pergunta para Ana. Ana acabou de ver o marido executado. E o que ela ia fazer? E ela rapidamente pensou, ela compartilhou: se meu marido foi fiel até a morte, Apocalipse fala disso, seja fiel até a morte, eu te daria a coroa da vida. E às vezes a gente pega esses textos e acha que era só naquela época, né? É real. Ela falou: eu também vou ser fiel. Perguntaram: você é um muçulmano ou você é infiel? Nenhuma outra, sou uma cristã. Ela já começou a orar e entregar a vida para Deus, né? Achando que fosse morrer. Mas Deus quis que ela fosse liberta. Veio um carro, se jogou no ponto de controle, se desgovernou. Tinham crianças no carro, o piloto estava lá. Tá, os radicais falam: pega esse carro e some daqui. A Ana pegou o carro, saiu dirigindo que nem uma louca. Parou lá na frente, e ela surtou. Começou a correr pelas montanhas. Ela entrou em estado de choque. É muito comum. Imagino. Também não é para menos, né? Já vi muitas pessoas falarem: entrei em estado de choque, de querer bater nos outros, sair correndo. Então ela entrou em estado de choque. Depois de um tempo, amigos encontraram. Portas Abertas ficou sabendo da situação dela. Fez o apoio a viúvas. Há muitas viúvas e órfãos do Boko Haram no norte da Nigéria. Então, ajuda emergencial, apoio pós-trauma, há um trabalho de terapia em grupo. Várias viúvas do Boko Haram, órfãos que se reúnem em grupo. Tem um centro de esperança lá na Nigéria, agora que a Portas Abertas construiu, que dá o apoio emergencial, cura da alma, cura, né, da pessoa, ensina uma profissão para que ela tenha autossustento. Então, esse encontro da Ana com o Boko Haram foi muito emblemático. Foi muito emblemático. Eu vou te fazer uma pergunta aqui que eu acho que provavelmente vocês da Portas Abertas já tiveram que responder, acho que mais de uma vez, né? Ah. A ideia e a proposta, o conceito fundamental de Portas Abertas é falar do Evangelho em lugares com portas fechadas. Sim. Mas em Atos, e aí vem a provocação, em Atos tem o registro de que o Espírito Santo fechou uma porta para Paulo. As portas fechadas não poderiam também ser a ação de Deus? Poxa, essa pegadinha, hein? Não há portas fechadas para a pregação do Evangelho. Isso é uma das frases do próprio irmão André. Então, a porta foi fechada para Paulo, mas outra pessoa foi e pregou o Evangelho. O Evangelho chegou até lá. Então, não há portas fechadas para a pregação do Evangelho. Então, onde há impedimento, Deus levantou o irmão André e hoje há portas abertas para que o Evangelho seja pregado. De uma maneira diferente, Carlos. A gente não faz um envio do missionário transcultural. Portas Abertas não apoia o Evangelho? Claro que sim. A pregação do Evangelho acontece quando nós apoiamos o cristão perseguido para que ele seja sal e luz. Muitos países, por exemplo, a Índia, a Compassion foi expulsa da Índia. Muitas organizações foram expulsas, do Sudão foram expulsas. Então, cada vez mais, de novo, eu sou fruto do trabalho transcultural, então há necessidade do trabalho transcultural. Agora, a maneira que a gente atua é apoiar o cristão perseguido para que ele seja sal e luz e testemunho. Entendeu? Então, não há portas fechadas para a pregação do Evangelho. Paulo não foi, mas outro foi. Respondi? Boa. Falando da Coreia do Norte, você mencionou aí a Coreia do Norte como o país número 1 do ranking de perseguição, né? Mas não é só perseguição religiosa, porque, enfim, a Coreia é o país mais fechado do mundo com relação a tudo e a todos. Eu imagino que Portas Abertas deve ter uma dificuldade imensa para atuar lá na Coreia do Norte. Até onde pode se registrar, então, até onde é possível se registrar
entender e qualificar a perseguição aos cristãos ali na Coreia do Norte. Sabe que eu tive para ir à Coreia do Norte, aliás, com um amigo querido, o pastor Carlito Paes. A gente teve numa missão humanitária há 2 anos atrás, mais ou menos, 1 ano e meio atrás, no Líbano. Eu tive lá, aliás, eu tive lá atuando como médico num campo de refugiados, onde várias igrejas faziam um trabalho ali local. Era um trabalho de atendimento humanitário, de acolhimento, mas era também um trabalho evangelístico. Enfim, era um trabalho bem completo. E aí, logo depois eu ia à Coreia do Norte, mas acabou que desencontrou. Eu não me lembro exatamente o que aconteceu. Enfim, teve um problema internacional que acabou se fechando a porta, a gente acabou não indo. Mas eu fico muito curioso em saber como é que vocês conseguem dados, né? Porque no contexto da Coreia do Norte, que eu acho que é o contexto mais complicado de todos os países do mundo, como é que vocês conseguem medir o trabalho de vocês lá? Eu tenho muita restrição de falar da Coreia do Norte, tá? Eu não vou ser evasivo, eu posso conversar com você na boca pequena, algumas coisas, mas assim... Não, claro. Fala aquilo que você acha que é possível e viável falar em público. O que a Portas Abertas faz, Carlos? Nós sempre trabalhamos com cristão local por rede de influência e rede de contatos, tá? Então, a Portas Abertas tem presença nesses países por meio de redes de contatos, tá? E o que eu posso falar é que nós atuamos na China, tá? Eu não posso nem falar dos detalhes da Coreia do Norte. Nós temos uma rede de contatos e confiança desenvolvida ao longo de muitos anos. É sempre assim. Primeiro a gente conhece, caminha junto, come o saco de sal, né? Juntos, e vai reputação, desenvolve pequenos projetos. Então, nós temos contato com a rede clandestina e subterrânea, porque a igreja lá é secreta. É proibido ser cristão. Tem que adorar a Trindade. O Kim Pai, o avô, o pai e o filho são a Trindade. Tem mais imagens lá, milhares de imagens. Então, na época do Nabucodonosor, Daniel, você tem que se curvar diante deles. Então, é proibido, eles são divindades. Tá? Então, Portas Abertas atua por meio de redes clandestinas e subterrâneas no país. Então, com base nisso, nós temos informações. Claro, dificuldade de acesso. A mesma coisa acontece na China. Tive a oportunidade de morar na China, quase 3 anos. Você morou na China? Na China. Né? Então, eu ficava sabendo de coisas que aconteciam na China pela minha família, via Skype. Então, porque era censurado. Eu entrava num site cristão, recebia uma mensagem: você está acessando em inglês, você está acessando um site que tem conteúdo proibido. Se você insistir nisso, você pode sofrer as penalidades. Então, fazendo um paralelo entre países comunistas, há uma censura, há um controle absurdo. Então, redes de contato e redes de confiança desenvolvidas ao longo de vários anos. E com alto risco. Alto risco. Já houve baixas na equipe, já vou responder isso, né, já falar. Houve baixas na equipe, houve sequestro, desaparecimentos, então é parte do nosso dia a dia. Tá? Mas a Portas Abertas tem essa rede de contatos e eu vou parar por aí. E a Rússia? A Rússia é um país de maioria cristã. Sim. De acordo com as estatísticas da Igreja Ortodoxa Russa, quase 75% dos cidadãos russos se consideram ortodoxos. E a Rússia está no ranking, na posição da lista mundial de perseguição de 2020 de vocês, 46. No número 46, no 46º posto que vocês divulgam. Como é que se caracteriza a perseguição cristã na Rússia? A Rússia entrou no ano retrasado, em 2019, na verdade no ano passado, 2019 ela entrou na lista, fazia muito tempo que ela estava fora. O que acontece? A Igreja Ortodoxa ela é muito forte no país, tá? E ela, se é que eu posso falar assim, posso. Ela é muito vinculada, ela tem muita influência política no país. Então, há 2 grandes mecanismos de perseguição na Rússia. O primeiro perseguição, pressão denominacional. O que a gente chama? Todas as outras denominações e movimentos cristãos que não são ortodoxos são perseguidos. Igrejas são fechadas. Teve uma igreja lá que assim, centenas de igrejas foram fechadas do dia para a noite. Não tiveram autorização do governo para funcionar. Então, há uma pressão denominacional. Quem está fora do contexto ortodoxo enfrenta a perseguição, ok? E o segundo é o radicalismo muçulmano também. Há regiões que têm... Na Rússia? Há regiões que têm forte presença muçulmana, então há perseguição contra os cristãos. Mas o principal mecanismo
é a questão da pressão denominacional. Toda igreja, todo grupo de cristãos que não é ortodoxo enfrenta pressão. Entendi. E por que eu estou te fazendo essa pergunta, né? Sempre houve uma ênfase muito grande na perseguição que os cristãos sofriam nos países comunistas. Mas a Rússia deixou de ser comunista. Né? A Rússia, enfim, com a queda do Muro de Berlim e tal, e aí com toda com a perestroika, com a abertura toda, Gorbachev, enfim. Mas ainda assim, a perseguição continuou. Eu fico tentando entender esse processo, e por isso que eu te pergunto aqui com muita franqueza. Não era perseguição de comunistas ou não era perseguição religiosa? O que exatamente é? Na época da Cortina de Ferro, era perseguição comunista. Com a queda do Muro de Berlim, houve abertura. Como eu falei, em 2019, somente no ano passado, que a Rússia voltou à lista. Porque o Putin estava fazendo alguns movimentos para, digamos assim, conter o avanço do radicalismo, então aumentou o controle contra qualquer movimento religioso. Como a Igreja Ortodoxa, você falou aí de estatísticas de 70% da população, então mesmo que seja muita gente nominal, e eles têm poder de influência, os ortodoxos ficaram fora desse controle. Então, todos os outros movimentos evangélicos e qualquer outro grupo religioso passou a ter um controle mais forte do governo e sofrer essa pressão. E, além disso, os movimentos em algumas regiões de maioria muçulmana, de comunidades muçulmanas. Então, essa questão de o Putin, nos últimos anos, ter aumentado o controle contra movimentos religiosos, dizendo ele que é para conter o avanço de radicalismo. Mas aí as igrejas que não são ortodoxas, elas também entraram no mesmo filtro. Uhum, uhum. Uma outra pergunta, e aí fazendo um outro lado, né? Fazendo o lado da provocação. Eu já ouvi, e aliás, eu milito nisso, na defesa da liberdade de expressão, defesa da liberdade religiosa, há muitos anos. Eu sou um ativista pelos direitos humanos, enfim. Para mim, a liberdade religiosa é uma premissa caríssima, fundamental. Mas eu me lembro dos tempos em que atuei junto ao Itamaraty, atuei junto, enfim, a órgãos nacionais e internacionais, a própria Organização das Nações Unidas, enfim. E o que eu percebo é o quê? Eu não sei como é com as outras confissões religiosas, mas como eu sempre lidei com movimentos de liberdade religiosa e de amparo e apoio a cristãos perseguidos, uma crítica que eu sempre ouvi esses movimentos de defesa, de amparo, de sustentação a cristãos perseguidos, eles são segregacionistas, porque eles não falam de outras perseguições. Como é que normalmente vocês respondem a esse tipo de crítica? A Portas Abertas defende a liberdade de expressão e fé, artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, para todas as religiões. Todas as religiões. Seja de matriz africana, eu não sou sincretista, eu sou evangélico, creio em Jesus Cristo. Claro. Tá? Mas assim, claro. A liberdade religiosa é para todos. É para todos. Nossa bandeira é pelos cristãos. Por quê? Segundo, há poucas estatísticas em relação aos outros grupos religiosos. Primeiro, porque nós somos cristãos e a gente precisa focar o nosso trabalho e nossa energia. Você vai defender a bandeira de todo mundo e até explicar que não é sincrético. Então, e desde o chamado inicial é para que o cristão seja sal e luz. Então, é para a liberdade dos cristãos, mas a gente levanta a bandeira de liberdade para todos. E é uma questão de foco e energia. Não dá para defender... Vamos pensar, você é da área de saúde. Vai defender todas as doenças. Agora é foco no Covid e as outras. É o que está pegando. Então, é uma questão de foco e de vocação. Agora nós Mas vocês têm como premissa a liberdade religiosa. A todos, é óbvio. Claro. Porque essa sempre foi uma fala... Claro, não é generalizada, mas é uma fala que eu ouvia em alguns momentos, né, de outros grupos religiosos. Né? E, enfim, eu gostaria muito de ouvir, eu não tinha ouvido ainda Portas Abertas falar sobre isso, mas você me diz exatamente o que eu imaginava. Claro, é isso. Olhando outro aspecto, né? A gente tem muitas vezes o ingrediente ideológico na perseguição.
que acaba tendo uma construção religiosa na narrativa. Outra contaminação ideológica da perseguição está nos conflitos entre os sunitas e os xiitas, que entram na disputa em torno da sucessão do Maomé. Você que acompanha, eu sou um curioso, tá? Eu sou um curioso. Mas você que acompanha de perto essa intolerância e esses preconceitos religiosos e ideológicos, especialmente nesses conflitos de xiitas e sunitas, a razão é unicamente religiosa? Olha, a religião é base para muitos conflitos. Agora, por trás de um conflito religioso, há muitos interesses econômicos e de poder. Então, a base de defesa é um... E eu não sou um especialista nessa... Eu estou falando daquilo que eu conheço. A base religiosa, ela também é sustentada pelo poder econômico e de influência. Então, você vê o Irã polarizado com outros países, Arábia Saudita, Iraque, Síria. Então, assim, base religiosa, mas por trás há interesses econômicos e interesses também de hegemonia de poder políticos. A gente está falando, eu estou tentando aqui dar um panorama geral, tá? Então, eu estou dando uma passeada no mundo, como eu sei que vocês estão no mundo, e é para dar um panorama mesmo para quem está acompanhando a gente, um panorama da presença cristã no mundo, dos conflitos religiosos, das motivações das perseguições, enfim, dessa confluência de interesses ideológicos, econômicos, políticos, que também se imbricam aí em torno das perseguições que acontecem, né? Agora, viajando um pouco mais, então, para o continente africano, que eu acho que a questão fica ainda mais complexa. Tem inúmeras etnias, muitos sincretismos, e a colonização cristã dos países europeus fez um mal irreparável ao evangelho nesse continente. Em alguns lugares, o cristianismo ainda é considerado um elemento, lá na África, eu tive lá também, né? Tive lá, por exemplo, falando num evento no Fórum Social Mundial, conheci um pouco da realidade africana, no Quênia, África do Sul, enfim, países ali, né? E a gente percebe que em alguns lugares, alguns países da África, o cristianismo ainda é considerado um elemento central da opressão. Em Ruanda, por exemplo, né, um país que chegou até ser um país de maioria cristã católica, mas que na Guerra Civil, tanto líderes católicos como evangélicos estavam diretamente envolvidos naquele massacre que chocou o mundo. Como é que como atravessar por essas questões estigmatizadas da religião, frutos de ações equivocadas do passado? Como fazer chegar a verdadeira mensagem do evangelho em lugares assim, marcados por esse estigma? Primeiro que a gente procura construir pontes e não barreiras. Essa discussão a gente não vai chegar a lugar nenhum, porque há muita comprovação histórica de cristãos aliados a movimentos do Ocidente, seja França, Inglaterra, holandeses, que oprimiram a população. Então, uma discussão nesse sentido não vai chegar a lugar nenhum. A razão vou dizer assim, né? A base histórica para a sustentação dessa ideia. O que nós pregamos é que o cristão tenha uma conduta bíblica, ame os seus inimigos, tenha um bom testemunho, seja alguém... Então, focamos naquilo que o evangelho fala e não entramos em discussão política. Entendeu? E em casos como, por exemplo, sei lá, em casos como apartheid, qual deve ser a posição, vocês têm alguma interferência? Vocês normalmente orientavam, né? Porque o apartheid caiu. Mas na presença de vocês nesses países africanos de forte segregação e marcada, inclusive, por apoio de segmentos majoritários da igreja, né, da igreja cristã, vocês tinham algum posicionamento diferenciado ou não? O nosso posicionamento é do amor. Love wins, né? Sem querer fazer citação de nenhum livro ou de nenhum autor de nenhum outro país, né? A Bíblia. O irmão André sempre falou, tem que pregar o evangelho e pregar o amor. E por exemplo, dar um exemplo bem concreto. Nigéria, está aqui, ó.
Nigéria, tá? Desculpa, tá aqui. 29º. 12º, tá aqui, ó. Dá para ver no mapa. Todos esses países, inclusive a Nigéria, tem influência do Boko Haram. O Boko Haram tem o discurso de que os cristãos são uma ideologia que veio do Ocidente para dominar a nossa terra. Há um discurso no Oriente Médio, em alguns países da África, que o Covid é uma punição de Alá e é uma coisa que veio por causa dos cristãos. Olha isso. Como nesse contexto você vai... Causou o Covid, é uma coisa que vem do Ocidente para oprimir. Então, não tem... O que a Portas Abertas facilita? O que a Portas Abertas facilita? Alguns líderes locais, parceiros nossos. Um diálogo entre muçulmanos e cristãos. Isso está mencionado no Alcorão, então vai falar disso. A questão do amor, boas ações, responder violência não com violência. Então, houve movimentos, por exemplo, vou dar um exemplo assim que foi negativo. República Centro-Africana. O grupo Seleka, radical, atuando naquele país, se levantou e começou a atacar os cristãos. Na Nigéria não houve movimento de violência contra o Boko Haram, pelo contrário. Na República Centro-Africana, os cristãos se levantaram e eu não os condeno. Imagina, Carlos, que você está na sua casa, com a sua esposa, suas filhas, e vem o radical e começa a atacar e tal, virar outra face. É muito fácil a gente falar e julgar sentado aqui no conforto de São Paulo, numa outra cidade. Cristãos se levantaram armados com milícias cristãs para defender as suas posses. Então, o que a Portas Abertas fala é pregar esses treinamentos de pastores e líderes. Qual é a resposta bíblica para a perseguição? Mateus 5,44. Exercitar isso como um cristão perseguido é um grande desafio. E é uma grande resposta para os perseguidores. Houve um movimento no Egito, só falando rapidinho, em 2013, houve aquele ataque na Praça Tahrir, a Irmandade Muçulmana começou, a Primavera Árabe lá, né? 2013, E os muçulmanos estavam indo nos casamentos das igrejas e metralhando as pessoas e matando. Sangue. A igreja se uniu no Egito e falou: nós não vamos responder o ódio com ódio, nós vamos amar. E os muçulmanos, não os radicais, mas os muçulmanos nominais, que a maioria, falam assim: não sei o que está entendendo. As pessoas iam para as praças protestarem e depois iam para as igrejas evangélicas tomar banho, se lavar, serviam água. Então as pessoas não conseguiram entender. Nós estamos matando vocês e vocês estão nos ajudando. O que é isso? O amor vence. Muitas pessoas se converteram, se interessaram, se levantaram contra os radicais. Então, a Portas Abertas pega a Bíblia. Uhum. É fácil falar, parece que é teórico, mas há um exemplo prático na Nigéria, há um exemplo prático no Egito e em outros países. Felizmente, na República Centro-Africana, armas. Queria falar do México um pouco. O México tem uma característica meio diferente, né? Vindo para o México, que como diz o Chavão, né, tão perto dos Estados Unidos, mas tão longe de Deus, aconteceram diversos atentados contra igrejas cristãs que ficaram no meio das disputas entre os guerrilheiros e os traficantes de drogas. É um outro tipo de perseguição que não é uma perseguição oficial do Estado, nem de nenhuma outra religião. Como classificar esse tipo específico de perseguição aos cristãos? O que acontece por lá? O que acontece lá no México? Tem também a questão das aldeias indígenas, onde tem casos de conversão ao cristianismo e tal. Tá. Eu estive no México, eu estive na Colômbia, que são países na América Latina. A Colômbia está na lista e o México está na 52ª posição. Ele saiu da lista esse ano. E visitando Chiapas, Oaxaca, aldeias indígenas. O que acontece? O governo ele respeita as leis indígenas, as leis tribais. Visitei cristãos que se converteram, tá? Eles seguiam todos os ritos sacrificiais, todos os rituais de consagração, bebedeira e tal, e eles se convertem. Eles deixam de participar disso. O chefe da tribo fala: se você não participar, você vai ser preso. Aí ele é preso. Se você não participar, você não vai receber... na verdade, começa assim. Se você não participar, você não vai receber água e luz, porque eles controlam isso. Se você não participar, seus filhos não vão para a escola. Se você não participar, a perseguição ela vai se intensificando nessa medida. Se você não participar, você vai ser preso.
se você não participar e não seguir as nossas tradições, você vai ser expulso. Eu visitei uma comunidade que chama Nova Jerusalém, por incrível que pareça. Cristãos, na época o Leopoldo foi expulso de lá com a roupa do corpo, perdeu trabalho, perdeu suas terras, perdeu sua casa. Então foi jogado para fora. E o governo não faz nada, porque fala que são tradições, são essas questões culturais, a gente não vai se intrometer. E a Portas Abertas apoiando com ajuda socioeconômica, defesa dos direitos levantando advogados. Nenhum dos casos que a gente entrou conseguiu reaver as terras, mas pelo menos a pessoa foi apoiada e reconstruiu a vida. Mas no norte, cidade de Juárez, há tráfico de droga. Então a igreja sendo sal e luz, no extremo, ela atrapalha o esquema, né? Claro. Pastores sendo mortos, pastores sendo presos, né? E desaparecendo. Então, a perseguição por causa da questão indígena, a conversão, o abandono das tradições e a questão dos traficantes. Outro país, né? É um país que eu estava te falando que eu estive recentemente, que foi o Líbano. Tá. O Líbano me pareceu sui generis, né? Na sua formação, na composição, na própria composição político-ideológica, religiosa. Me pareceu um país, como eu te disse, único mesmo, singular, né? Eu penso, se não me salvo engano, mas eu penso que ele é o país de maior diversidade religiosa do Oriente Médio. Eu me lembro de dados, em 2014, o CIA World Factbook estimou que a população libanesa era composta por 54% de muçulmanos, 40,4% de cristãos e 5,6% de drusos, além de um número bem pequeno de outras religiões. E sempre com diversidade grande dentro de cada uma delas. E nos vários segmentos da sociedade. Outra coisa que me chamou a atenção é que no próprio governo libanês tem um equilíbrio de poder. Desde 89, depois de quando terminou os 15 anos de guerra civil, que eu me lembro que o mecanismo prevê a participação no governo dos principais grupos religiosos do país. E aí ele é dividido equitativamente entre cristãos, drusos, muçulmanos, sunitas, muçulmanos xiitas. Apesar, e aí a minha pergunta para você, apesar dessa divisão trazer muitos aspectos traumáticos nos debates, é possível dizer que o Líbano poderia ser o exemplo de convivência religiosa mais tolerante? Olha, eu conheço essa parte. Eu estive no Líbano também, porque a Portas Abertas atua no Líbano. Você visitou o pastor Jihad lá? Sim. Não creio, sério. Eu fui atuar no campo de refugiados, o campo número 1, que a igreja do pastor Jihad atua. Ele tem histórias impressionantes, né? Ele é um homem de Deus, um cara incrível. Parceiro nosso. Ai, que legal, não sabia disso. E que trabalho maravilhoso. Ele tem um trabalho humanitário impressionante lá na região. Ele foi muito questionado porque ele estava atendendo aos sírios, né, por causa do conflito de guerra. Mas essa é outra parada. Exatamente. Esse é um modelo que tem um relativo sucesso. Vou falar do que eu conheço, tá? O Líbano não está na lista mundial da perseguição, mas é um hub para nós. É um país estratégico que tem liberdade. Ali a gente recebeu muitos refugiados cristãos sírios, tá? E ajudou também na reinserção deles. Então, há parcerias com igrejas. Aparentemente, esse rodízio, né, de posições ajuda para que tenha um governo relativamente mais democrático. Até que ponto isso é solução depende de país para país. Há movimentos radicais no Líbano também. Há movimentos radicais no Líbano, há violência, então não é um sistema perfeito. Agora, ele procura equilibrar as forças para que haja representatividade e rodízio de poder. Me chamou muita atenção esse rodízio, e eles falando disso. Agora, você vê claramente, né? Isso não quer dizer que se elimine as tensões religiosas e políticas, né? A tensão religiosa presente e política presente com o Estado de Israel, por exemplo, enfim, a flor da pele, né? Várias outras palavras que não se pode pronunciar em público, enfim.
mas me pareceu dos modelos, me pareceu um modelo, aqui como ilustre e curioso, né, me pareceu um modelo interessante. Agora, caminhando aqui para o nosso final e para a gente entrar no nosso, daqui a pouquinho, no nosso pinga-fogo, que é a hora que o pessoal mais gosta, né, que eu falo que é o paredão do bem, entendeu? É a hora do pinga-fogo, é a hora da verdade. Mas de que maneira a sociedade pode se mobilizar para lutar contra todo e qualquer tipo de perseguição que tenha caráter religioso? Então, vou falar do escopo exatamente de atuação, como o cristão brasileiro pode ajudar o trabalho da Portas Abertas. Eu chamo do ID. Interceder, a oração, o primeiro pedido do cristão perseguido. A sua oração, ela não tem barreiras. Então, a oração pode ir onde a gente não pode. Então, e a oração deve ser para que ele permaneça fiel, que ele não negue a sua fé. Interceder, doar para que os projetos aconteçam e encorajar. Encorajar por meio de campanhas de cartas, viagens de campo presenciais, tá? Agora, como sociedade, deixa eu falar do poder da sociedade. Você, como envolvido com a política, e um cristão que tem um bom testemunho no meio político, e é raro, saiu sem querer. É importante que os governos haja um movimento da sociedade, dos representantes políticos, se levantando contra essas questões. De maneira diplomática, com respeito, não é gritaria, não é ofendendo o país, mas colocando o assunto na mesa para que seja discutido. Há um exemplo muito concreto que a Portas Abertas participou, na época do David Cameron, primeiro-ministro da Inglaterra na época, de sensibilizar e informar e uma ajuda humanitária ser feita porque os cristãos estavam sendo segregados na Síria. Estavam nos campos de refugiados, que a maioria é muçulmana, o cristão não estava recebendo apoio da ONU. Entendeu? Então, mesma coisa, há movimentos na Alemanha, com Angela Merkel também se levantando, o próprio governo dos Estados Unidos, embora haja muita controvérsia também demandando ajuda focada para os cristãos, o governo brasileiro também deveria se pronunciar de maneira diplomática, com respeito, para que haja uma mudança. Então, a pessoa individualmente pode fazer o IT, interceder, doar e encorajar, e acesse o nosso site para saber como fazer isso e apoiar, e o governo de se mobilizar e defender a liberdade de expressão de fé. É um absurdo que no século XXI a gente não possa ter liberdade de fé. Uma loucura. Não, e é interessante, né? Porque o governo brasileiro fica se metendo nas questões do Estado de Israel, de mudança de capital para Jerusalém, o que me parece uma questão absolutamente distante da realidade brasileira e do Estado brasileiro, e tem dificuldades enormes em amparar, por exemplo, cristãos brasileiros que vivem em países onde sofrem grande perseguição, e simplesmente não toca nisso, porque a pressão diplomática ajudaria muito. Eu me lembro, estava te dizendo, eu atuei muito diretamente nisso, e eu me lembro de um caso específico, inclusive, de um pastor que havia sido torturado, veio para o Brasil e teve que voltar para o Iraque, né? E a dificuldade que ele estava tendo para sair do país. E a pressão só foi possível através de uma pressão que nós fizemos pela Comissão de Direitos Humanos, exigindo a preservação da vida daquele que precisava sair do país com a sua família, né? Então, assim, às vezes tem coisas que eu pessoalmente não entendo, né? Não entendo. Inclusive, não entendo o movimento da igreja, de segmentos, da igreja não, de segmentos radicais, fundamentalistas da igreja brasileira, apoiando esse tipo de atitude com relação à capital de Israel e não apoiando aquilo que a gente está dizendo aqui, como, por exemplo, as causas da igreja perseguida. Mas, enfim, para a gente finalizar e entrar no pinga-fogo, eu queria fazer ficou uma pergunta aqui na minha cabeça. Tá. Como é que você, que é a última daqui da noite, antes da gente, como eu disse, antes da gente entrar no pinga-fogo, como é que você, Marco Cruz, que seguia uma carreira dentro de uma montadora de veículos, deu um cavalo de pau e mudou completamente o rumo da sua vida? Eu vou falar resumidamente, tá? Eu sempre fui muito envolvido na igreja. Eu sou brasiliense, cresci na igreja presbiteriana, depois fui estudar em Floripa, engenharia, e lá eu fui para a igreja batista por causa da influência de um amigo, e estou na igreja batista até hoje. Na própria igreja, na juventude, eu participei, eu era líder de missões na igreja, líder dos jovens, participava na comissão dos jovens, fiz escola de verão da Jocum, fui à beira do lago no Palavra da Vida orar para saber se era a minha vocação, estudando engenharia. E eu não senti que era aquilo. Tá? Fui trabalhar em montadora,
morei na Alemanha, tinha uma carreira na Volkswagen desenvolvendo, fui expatriado em Xangai, na China, por 3 anos. Quando eu estava lá, e sempre com esse negócio de, poxa, eu queria estar 100% no ministério, embora eu entenda que todo mundo tem que servir 100% ao Senhor, como político, como Claro. médico, como engenheiro, como advogado, como lixeiro, como padeiro, como empresário, 100%. Agora, eu queria fazer algo que fosse 100% para Jesus, no sentido de que avançasse o reino de Deus. Né? Eu posso ser Engajamento na missão. engenheiro, mas isso queimava no meu coração. Quando estava lá, teve aquele escândalo dos anões. Isso foi em 2006. E aí, que o Brasil não tem jeito e tal. Eu virava para o pessoal e falava, gente, se a gente não for agente de mudança no nosso país, a gente que teve oportunidade, e gente que não era cristã, nós tivemos a oportunidade de exercer a nossa profissão fora do país, então a gente já faz parte de um grupo menor. Excelente. Se a gente não acreditar que o nosso país pode mudar, quem que vai acreditar? Então eu tinha esse negócio de agente de mudança. Voltei para o Brasil em 2006, 2007 ainda estava na Volks, e eu falei, isso aqui não me traz mais significado. Resumindo a história, fiz uma oração, falei, Deus, qualquer lugar do mundo, menos São Paulo, que eu conheci São Paulo do Datena, hoje eu amo São Paulo. Eu moro em São Paulo, estou falando de São Paulo. Falei, Deus, depois da experiência em Xangai, qualquer lugar do mundo, menos São Paulo. Resumindo a história, 11 meses depois, eu estava indo servir na Igreja Batista do Morumbi. Eles estavam procurando uma pessoa lá, ficaram sabendo. Aí eu fiz as entrevistas aqui no aeroporto de Congonhas, fazendo curso na FIA pela Volks. E eu fui servir na Igreja do Morumbi, onde eu fiquei por 5 anos como gestor administrativo financeiro, parte da equipe pastoral, sob a liderança do pastor Lisanes. Deus abençoe. Grande amigo, amigo querido, porque eu tenho profunda admiração e respeito. Aprendi muito com ele a questão do amor. Homem de Deus. É homem de Deus, né? E aí fui para a igreja em 2013, não sei se vou poder contar a história se você quer ouvir, aí fui para Portas Abertas, depois de 5 anos servindo na igreja. Uau, uau. Marco, vamos entrar no Pinga Fogo. Daqui a pouco, daqui uns minutos, deve sinalizar que vai terminar o tempo da live, mas daí a gente desliga por 30 segundos e volta. Tá bom. Eu vou abrir aqui para o pessoal participar, junto com a gente do Pinga Fogo. E aí, vamos que vamos. Vamos lá. Vamos lá. Eu falo, você completa, ou eu dou 2 escolhas, você escolhe uma. Tá bom. Tá? Viver perseguido por causa da religião é? Motivo de alegria. Por quê? Tende por motivo de toda alegria o Sermão do Monte. A Ana, quando esteve no Brasil, ela falava no Palácio da... A gente passou no Palácio do Planalto, ela estava em Brasília e tal. Ela falava, batia no peito e falava assim, quem sou eu de ser digna de ser perseguida por causa de Jesus? A Ana que perdeu o marido morto. Quem sou eu de ser digna de ser perseguida por causa de Jesus? Então, não é fácil, mas está na Bíblia. Eu vi ela falando. Trabalhar com igrejas perseguidas é? O maior desafio espiritual da minha vida toda. E uma experiência transformadora, um privilégio. O pior país para um cristão é? Coreia do Norte. O país mais tranquilo para um cristão é? Puxa vida, eu nunca pensei nisso. Essa é a ideia do Pinga Fogo. Ah, o Brasil... Finalmente, você achou que era só molezinha e tal, ia no automático? Vou falar do meu país, o Brasil. Irmão André ou Richard Wurmbrand, o que escreveu o livro Torturador por Amor a Cristo? Com certeza, irmão André, com todo o respeito. A fundador da Voz dos Mártires, mas irmão André. Por quê? Uma pessoa simples que foi fiel nas pequenas coisas e obediente nas pequenas coisas, sem medir o custo. Impressionante. Uma vida... Quantos anos está o irmão André? 92. Uau. 11 de maio agora. Uau. Uma vida dedicada à igreja perseguida. Olha o Luiz Matos aqui, culpado disso tudo está acontecendo. O Luiz está te provocando aqui, ó. Ler livros ou correr? É para responder? Aham. Fica em cima do muro. Billy Graham ou John Stott?
Poxa, essa é difícil. Ah, Billy Graham. Olha, o Assunção está dizendo aqui, portas abertas é? Da Igreja Perseguida. Martin Luther King ou Dietrich Bonhoeffer? Ah, eu vou, porque eu morei na Alemanha. A causa da igreja perseguida, já imagino para onde você vai. Dietrich Bonhoeffer. Por Levantou quê? contra os nazistas. E que se levantou Como é que contra é? a injustiça. Que se levantou contra a injustiça quando a igreja apoiava o regime. A igreja estava cega. E ele se levantou e por causa disso ele foi enforcado, não foi? Foi morto. Foi morto. Fazer parte da blacklist de alguns países é? Um risco. E parte do trabalho. Boa, tamo junto de volta. Ó, o pessoal tá voltando também. Tá bom. Bora lá, bora lá. O maior desafio da igreja perseguida é? Perseverar na fé. Em meio à perseguição crescente. Liberdade de expressão ou liberdade religiosa? Liberdade religiosa. Por quê? Porque é liberdade de fé. A liberdade de expressão, eu posso falar o que eu penso, mas a liberdade religiosa é um conceito que é mais profundo, na minha visão. Sim ou não, tá? Perseguidor também precisa de salvação? Sim. Oração ou devoção? Eu tenho que escolher um. Oração. Por quê? Conexão com o dono do mundo. E aí me dá uma vida de devoção. A conexão com Deus, ela... João 15, tem que ficar na videira. Ó, o pessoal aqui. O GB Couto perguntando para você. A Europa é o próximo polo de perseguição? É muito difícil falar nisso. Há uma tendência no mundo de secularização, tá? E é um movimento crescente na Europa, em alguns países. A igreja do Morumbi tem missionários na Itália, evangelizando o povo. Então, dizem que a Europa é pós-cristã. Então, há um movimento forte de secularização sendo estudado, mas é difícil prever se lá vai ser o novo polo de perseguição. Porque se defende a liberdade de expressão, entende? Claro, claro, claro. A tradição ocidental de separação entre Estado e religião, enfim. Pregar no deserto é? Difícil. Muito difícil. Grande desafio. Bíblia é? A referência para toda a vida. Maratona é uma forma de disciplina que ajuda a... Estou perguntando porque eu sei que você é maratonista. Manter o equilíbrio e a saúde mental e física. Passar por uma fronteira controlada com um carro cheio de Bíblias é? Um privilégio. Conta isso. Por quê? O livramento. Eu vou falar assim, não foi bem com carro, mas foi numa viagem de campo. Nós tivemos o privilégio, a Portas Abertas continua fazendo isso, tá? Entrando em países e distribuindo Bíblias e literatura onde é proibido. E eu tinha o desejo de participar de uma viagem dessa. Cumprir uma missão. Não é uma aventura apenas. Claro que tem o aspecto de aventura, né? E eu fui numa dessas viagens. E você chegar num país fechado, você vê todo aquele controle, revista, toda a sua mala passando no raio-x, e ter que fazer a oração do contrabandista. Você conhece a oração do contrabandista? Não. Essa eu não conheço. Como é que é? A oração do contrabandista, o irmão André que criou, Deus, quando Jesus esteve na Terra, ele fez com que os cegos enxergassem. Agora faça com que veem, fiquem cegos, e precisa ser agora, senão eles vão me pegar. E eu fiz essa oração. Nós fizemos, era um grupo, seguindo todo um protocolo.
e que dá um medo, dá um frio, calafrio, pode ser preso, pode ser deportado, confiscado material. No contexto que a gente estava, eu acho que morrer não, né? Mas assim, até ser preso, né? E ver as Bíblias passando pelo raio-x, a entrega das Bíblias para as pessoas que iam recebendo, a missão cumprida, fazendo o que a palavra é uma experiência sensacional, é um privilégio. O pior dia da sua vida foi? Uau! Eu não guardo os momentos ruins, passaram. Eu não me lembro. Posso pensar ou tenho que responder? Pode pensar, guarda aí, Tá bom, a gente volta no final. Eu tá bom. retomo. Tem uma pergunta aqui de quem está assistindo, é o Gustavo. Ele está falando que há diversos relatos de evangélicos que entraram em espaços religiosos afro e quebraram tudo. Traficantes agredindo pessoas de religião afro também. Imagino que ele está falando de traficantes de ascendência evangélica, como foi Evangelho. relatado. Como uma religião pode passar de perseguida a perseguidora? Qualquer movimento de hegemonia da maioria dominante, e no nosso país, a maioria da população é dita cristã, então os movimentos afrodescendentes, eles são minoria. Qualquer país em que a religião dominante ou a ideologia dominante, ela oprime a minoria, é um absurdo. É um absurdo. Todos devem ter liberdade de expressão, embora nós não concordemos. Claro. Todos têm liberdade de expressão. Então é um absurdo. Chutar. Aliás, essa é uma das premissas que a nossa tradição protestante legou ao mundo ocidental. Né? A premissa de que a premissa da liberdade religiosa, as premissas da liberdade de expressão, da separação entre igreja e Estado, elas acontecem a partir da nossa tradição protestante para proteger as minorias e garantir que as minorias religiosas tenham voz, tenham liberdade para expressar sua fé, tenham liberdade para, enfim, expressar os seus cultos da maneira com a qual quiserem, né? Não estão pedindo para tirar os comentários. Não vou tirar. Agora é a hora da participação. Os comentários a gente tira quando o pessoal não está. Olha quem está aqui, a Esther Carrenho. Ela é do grupo fundador de Portas Abertas e é nossa convidada especialíssima. Ela vai estar nos próximos dias aqui com a gente. Tem uma baita admiração por ela, pelo ministério dela, pelas coisas que ela fala e escreve. Que legal que você está aqui, Esther. Bom, vamos em frente. Chamado é? Obediência. Obedecer. Alguém está falando, a Regina está falando para aqui para eu fazer uma live falando sobre Estado e Igreja. Combinado, está aceita a sugestão. Fiz hoje nos meus stories, estou fazendo uma enquete, para vocês mandarem sugestão de convidados e de temas. Eu não sei o nome, porque está todo em sigla, JGF, SEVES. Ser cristão no Brasil é status? Podemos dizer que Deus está despertando os cristãos no Brasil hoje? Essa é uma pergunta para mim, eu tenho que responder? Olha, Deus está despertando alguns cristãos no Brasil, vários cristãos no Brasil, para se posicionarem. Muitos estão se posicionando, no meu modo de ver, nessa questão hegemônica, sabe? De um governo dito de maioria cristã e estão cometendo equívocos, na minha visão, sem entrar nos detalhes e mencionar ninguém. Agora, outros são legítimos e a gente é sal e luz. Sal tem que salgar e luz tem que iluminar para que as trevas sejam dissipadas. Ser morno, estou a ponto de vomitá-lo. Então, assim, Jesus, ou você é frio ou é quente. E se você não é quente, você não é crente. Então, assim, nós temos que ser sal e luz e fazer diferença na sociedade. E ser sal e luz, como cristão perseguido, incomoda as trevas. E tem retaliação. Então, há um movimento, há um levantamento. Eu creio que faço parte desse movimento. Você também, Carlos, de levantar bandeiras que sejam dignas do Evangelho, que é pró-Jesus e pró-igreja perseguida. Deus merece toda a glória, é digno de toda a glória. E a igreja perseguida que é a nossa vocação. Então, há pessoas se levantando, agora há pessoas equivocadas. Claro. Pecadores. Claro. Inclusive manipuladores da fé, inclusive aqueles que utilizam da fé
para manipular de acordo com suas ideologias, de acordo com seus projetos políticos, que inclusive nada tem a ver com Jesus e nada tem a ver com o Evangelho. Mas enfim, esse é o motivo. Essa é talvez uma discussão para uma outra live. Estou vendo aqui várias pessoas. A Tiana de Oliveira falando para gravar as lives. Tiana, todas as lives são gravadas e depois, ou hoje à noite, se der tempo, ou amanhã cedo, elas vão para o meu canal no YouTube, que é youtube.com/carlosbezerrajr oficial. youtube.com/carlosbezerrajr oficial. Aliás, ontem eu comecei a transformar, Marco, as lives. Eu estava prometendo o pessoal que ia fazer. Dei o primeiro passo, que ia fazer duas coisas. Primeiro, que é transformar as lives em podcasts. Então se prepare que a gente está gravando hoje, vai para o YouTube e depois vai para um podcast. Vira podcast. Lancei ontem um podcast do meu papo que eu tive aqui com o pastor Ed Renekiewicz. Que legal. Foi bem legal, foi bem bacana. E tem muita gente, já são 40 lives. Uau! E eu estou fazendo também, estou colhendo todo esse material com gente de todos os tipos, de todos os matizes, com várias formas de pensamento. Esse material, para quem sabe, aí é o segundo sonho, transformar num livro de reflexões desse período de pandemia, os impactos da pandemia, o que a gente estava pensando nesse momento, inclusive incluindo o que a gente pensava, como a gente via e como a gente vivia os dramas da igreja perseguida em tempos de pandemia. Mas vamos em frente. O Robervante mandando um abraço do Uruguai. Saludos americanos. Deixa eu passar aqui. Nossa, quanta gente participando. Bom, vamos em frente. Vamos em frente aqui. O Brasil para cristãos, o Brasil para os cristãos é? Muito aberto. Muito tranquilo. Os cristãos para o Brasil são? Muitos são uma boa influência e muitos misericórdia. Estão seguindo outro mestre. Deixaram de seguir Jesus. A igreja brasileira precisa entender que há um preço por causa do Evangelho. O Evangelho não é barato. Foi pago um alto preço e a gente tem que viver de maneira que seja digna para honrar o sacrifício de Jesus. A Geleia Monet, que está sempre por aqui, está perguntando qual país da América Latina pior com relação às perseguições? Colômbia. Depois o México. Nara Menezes está perguntando, está dizendo, está indo na mesma linha. Evangelizar um muçulmano é? Obrigação de todo cristão. Não só muçulmano. Todo aquele que não conhece a Jesus precisa ter a oportunidade de ouvir falar de Jesus Cristo. A Leandra está falando para eu convidar o Thiago Arraes. Leandra, o Thiago já passou por aqui. Está lá no meu canal, youtube.com/carlosbezerrajr oficial. Aliás, foi uma live incrível como está sendo hoje aqui com o Marco. Vamos em frente. Ser um imigrante cristão é? Eu vou responder no contexto do que eu fui, tá? Tá. Ser um ET. Aonde? Aonde que você foi? Na China. Posso dizer um diálogo que eu tive com um membro do Partido Comunista? Claro, claro. A gente estava almoçando juntos e ele... Aí eu comecei a sentir liberdade, tinha amizade com ele, eu fui falar de Jesus para ele. Aí ele... tá, Jesus... tá, eu sei. É no livro dos cristãos, né? Quando eu estava aprendendo inglês, aí eu estava lendo Harry Potter e eu também li um livro preto que vocês têm, né? A Bíblia, livro dos cristãos, eu ouvi falar desse Jesus. Então, Harry Potter, para aprender inglês, e o livro dos cristãos. Então, ele não conhecia. Então, eu explicar... Quando eu saí da Vox... É outro planeta, né? É outro planeta. Quando eu saí da Vox, eu voltei, um ano depois eu saí, ele conseguiu meu contato e falou, o que aconteceu? Por que você saiu? O que houve? Aí eu fui explicar, posso falar? Aí ele tá. Aí eu falei, eu fui seguir uma vocação. Ele tá, fala mais. Eu fui trabalhar para Deus. Aí fui escrevendo. Ele fez um diálogo comigo e falou, ninguém nunca falou comigo sobre isso. Falei, a vida sem Jesus não tem sentido, tal. Evangelizei na época no Google Talk, lá que não deu certo. E ele nunca mais falou comigo, mas é coisa de louco, surreal. É outro planeta.
Ó quem está aqui que eu estou vendo, outro amigo querido, pastor Silvio Galli, pastor de uma igreja linda lá em Mauá, da Igreja Batista Água Viva, talvez a maior igreja lá da região. Aliás, Silvio, precisa levar o Marco lá, viu? E Marco, você precisa conhecer o trabalho do pastor Silvio. Eu acho que vocês têm muita coisa em comum e poder falar da igreja perseguida lá para os líderes dele vai ser incrível, que eles têm um trabalho pelo estado todo, vai ser incrível. Mas enfim, caminhando aqui já para o nosso final. O papel da igreja em uma pandemia é ser expressão de amor e socorrer os necessitados. Covid-19 para os cristãos perseguidos é mais um desafio. Uma pergunta difícil, tá? Difícil. Um livro. Se você pudesse recomendar um livro, se fosse escolher um, qual livro? Posso mostrar? Claro, deve. Me preparei, hein? Ah, que legal, que bom. Tem um arsenal de coisas aqui. Que bom, por favor, mostra o que você quiser. O Contrabandista de Deus. Esse é da minha, me lembra a minha infância, cara. Agora você me trouxe. Essa capa era diferente, era bem. Me lembro dele falando, você acredita? Ele devia ter uns 10, 11 anos de idade. Me lembro do irmão André falando, contando as histórias. Pô, que legal. História do irmão André. Escreve no nosso canal de relacionamento, escreve pra galera lá, gente. E eu vou te dar um desse de presente, Carlos. Com dedicatória. Muito obrigado. Pode fazer. É uma reedição, tem outros contextos aqui, outras informações e a nova capa. É sensacional. Conta a história do irmão André, história da Portas Abertas e foi transformador. Um filme. Eu vou sair um pouco do contexto cristão. O que você quiser. Eu acho que a lista de Schindler ele é emblemático, né? Eu também gosto muito. Eu gosto muito pelo significado e foi marcante. Olha lá, eu não vou responder essa. A Aline Fernandes está perguntando: o irmão André é brasileiro? Ele é holandês. Tem 92 anos, completou agora no dia 11 de maio. Tive a oportunidade de visitá-lo 2 vezes na casa dele. Sensacional. Os encontros. Ele é. Outro amigo querido aqui, o pastor Frank Duarte. Ser um parceiro de Portas Abertas é? Ser a resposta de oração da igreja que enfrenta a perseguição. Obrigado a todos os parceiros que têm apoiado a causa da igreja perseguida. Saiba que por causa das suas orações e apoio, a igreja perseguida persevera. Obrigado. O pastor Silvio está falando que já é parceiro da missão. Olha Deus só que legal. Várias pessoas aqui falando. O que você ia... a Vera Lúcia ficou curiosa como eu. O que você ia mostrar além do livro? Vai ficar curioso agora. Brincadeira. Sabe o que é isso aqui? Sabe o que é isso aqui? Eu tinha vários preconceitos com a cruz, tá? Eu sou de raiz presbiteriana, batista, então é simbologia e tal. Isso aqui eu ganhei de um carpinteiro cristão do Iraque. Uau! A cruz, para eles, não é amuleto da sorte, tá? Eu não carrego para ter sorte ou ser, sei lá. A cruz é o símbolo da presença e da resistência da igreja nos contextos onde ela é mais desafiada. E esse contexto aqui era um marceneiro ou carpinteiro, como é que fala? Que trabalha com madeira, né? Acho que os dois, tanto faz. Símbolo da resistência da igreja do Iraque. As portas do inferno não vão prevalecer e não estão prevalecendo contra a igreja. A igreja nunca foi tão atacada, mas a igreja prevalece. E quando os irmãos voltaram para a planície de Nínive, depois que o Estado Islâmico saiu, colocaram as cruzes em cima das igrejas e os símbolos nas casas, porque esse é o símbolo da presença e da resistência da igreja. A igreja é vencedora, a igreja é forte e a igreja já venceu, está consumado. Jesus vai voltar e o reino de Deus vai estar na sua plenitude, mas já está consumado. Quando Jesus morreu, ressuscitou, nós somos mais que vencedores por meio daqueles que nos amam. Então, essa cruz é o símbolo, eu deixo na minha mesa, da presença e da resistência da igreja perseguida. Boa, boa.
Olha, nem sabia, eu não tinha pensado nessa simbologia. Eu, ultimamente, há alguns anos já, para todos os países, para onde eu tenho oportunidade de viajar, eu sempre trago uma cruz, que tem uma simbologia muito especial para mim também. Eu gosto de ter cruzes na minha casa, é o símbolo máximo da minha fé, né? Trouxe recentemente uma cruz do Peru, Olha mas que eu não vou esquecer nunca mais dessa história que você contou. Essa, para mim, ganhou uma. Aliás, vai dar uma nova simbologia para as minhas cruzes aqui. nos Uma encontros pergunta. cristãos perseguidos, Carlos, eu sou mais transformado. Eu imagino, eu imagino. Eu imagino. O testemunho, a última vez que eu tive no encontro de vocês, agora, eu não sei se foi no começo do ano agora ou no finalzinho do ano passado. Ah, foi no ano passado, que eu tava como. No final do ano passado, eu estava como secretário ainda. E aí eu fui ao encontro de vocês. Cara, eu fiquei profundamente tocado pelo testemunho da irmã que estava lá, da Coreia. Impressionante. né? Impressionante. Nossa, Aí mexido, mexido, é, mexido. Mas já que a gente está aqui, era temático. Nós temos ainda mais 10 minutos. Eu vou te fazer as várias provocações que eu faço para todo mundo, que são, quando eu tenho cristãos aqui no diálogo, que eu acho que são especiais. Todo mundo se identifica muito com essas provocações. Que é a seguinte: se você pudesse escolher ser um personagem bíblico, pelo menos por um dia, que personagem você escolheria? eu amo o José do Egito. E para mim, nesse tempo de pandemia, ele é exemplo Boa, José do Egito, para mim, é uma figura icônica. boa, boa. Tá faltando José do Egito nesse período, né? Tá Boa, faltando José do Egito. boa, Em crise, a gente precisa de José do Egito. boa. Por outro lado, um personagem bíblico que você jamais gostaria de ter sido. Judas não vale porque é muito fácil, é spoiler. A Jonas, fazendo uma alusão à planície de Nínive, onde Jonas pregou o evangelho. Cara, que é isso? Não entendeu nada. Fujão. E ainda reclamou que se converteram. Verdade. Não, Jonas eu não queria ser. No way. Jonas não. Um episódio. Falei de um personagem, agora um episódio. Um episódio bíblico, uma cena bíblica, que você gostaria de ter participado. Nossa, são tantas cenas. Aí eu vou fazer um vínculo com a igreja perseguida, tá? Legal, legal. Eu queria estar no discurso de Pedro diante do Sinédrio. Por quê? Eu gostaria de ver aquele pescador grosseiro, sanguíneo. Eu queria olhar para o semblante dele enquanto ele estivesse falando contando toda a cronologia e depois fazendo aquela oração, eu acho que é Atos 4, 29. Senhor, o Senhor viu? Oração do cristão perseguido. A gente não tem que orar para a perseguição acabar, é bíblico. Senhor, o Senhor viu e ouviu todas as ameaças que foram feitas contra mim. Essa versão livre, tá? Uhum, Agem para continuar pregando o evangelho. Então, aquele homem que eu acho que ele era meio letrado, grosso, que certeza. negou Jesus, agora ele estava discursando no meio das autoridades e os caras estavam desesperados porque ele estava mudando o status quo, ele estava desafiando os caras e os caras ficaram com medo dele, na minha visão. E chega, se ouviu e ouviu, dá-me coragem para continuar pregando o evangelho. Então ele não queria mais ser aquele Pedro que negou. E ele eu queria estar nessa cena, eu queria ver isso. Tem vários casos, a ressurreição, toda, mas assim, só para ficar no tema, eu queria estar nesse discurso, nessa. Legal, Ele é o início simbólico da perseguição à igreja, Atos 4. legal, legal. Invertendo a cena bíblica, o episódio bíblico que você jamais queria ter participado. Ah, eu não queria ter negado Jesus, não. Pedro também. Ele deve ter se sentido muito mal. Judas se esquece, né? Ele é o concurso dos ruins. Claro, claro. Mas Pedro deve ter sentido uma dor na alma, sabe? Tão grande de. Ó que coisa boa, cara. Ó, tá cheio de gente querida aqui. Ó quem tá aqui, quem chegou aqui.
O André Saldiba Ô, tá André, mandando, ó, vou mandando um abraço e saudade para você. um abraço para ele também. A gente serviu junto no Morumbi. Olha isso, ô, André. Escuta, você tá fazendo a tua live mais ou menos no mesmo horário. Eu tô doido para te chamar aqui. Você dá um jeito de empurrar essa live mais para antes ou para depois, para eu conseguir te arrastar aqui. Essa tua série de salmos, que você tem feito de postagens é incrível, velho. Parabéns, viu? Eu sou admirador do André. Bom, André, enfim, um abraço. a última, que é feita para todos. Pandemia. Pandemia é? Eu vou usar também a sabedoria do Oriente, palavra crise, oportunidade. Oportunidade. Para. Há uma mudança. Tem uma frase que está na minha cabeça. O mundo está desvirtuado e foi obrigado a se virtualizar. Então a gente perdeu o caminho. Então a gente precisa agora encontrar o caminho. Do jeito que estava funcionando não dá. Não... Então é uma oportunidade para encontrar Jesus, encontrar um novo modus operandi. Não dá, não dá. Boa. Boa. Bom, para fechar, agora de verdade. Eu queria que você terminasse a live com a gente, deixando para a gente uma mensagem que possa mover os nossos olhares, os nossos pensamentos, mas mais do que isso, os nossos corações na direção dos cristãos e da igreja perseguida. Eu fiz aqui um compilado, tem algumas coisas aqui, de frases do irmão André com a palavra de Deus de referência, tá? Então, são frases fortes. E que eu tenho certeza que vai mexe comigo dentro na minha alma e vai mexer com as pessoas que estão ouvindo, tá? Carlos, e você que está ouvindo, todas as pessoas no mundo deveriam ter o direito de saber quem é Jesus e de poder expressar a sua fé publicamente. Todos os que enfrentam perseguição por causa da fé em Jesus têm o direito de receber assistência daquela parte do corpo que foi abençoada com liberdade, conhecimento e recursos. Cristãos têm o direito de saber como Deus atende às necessidades daqueles que sofrem por causa do nome de Jesus. Enquanto existir um cristão perseguido ou preso, eu não serei livre. Pequenas coisas são apenas pequenas coisas. Mas fidelidade nas pequenas coisas é uma grande coisa. E termino com 2 versículos bíblicos. Diante de tudo isso que a gente ouviu, a palavra de Deus nos ensina em 1 Coríntios 12, 26, que quando um membro do corpo sofre, eu devo sofrer com ele. Quando ele é honrado, eu devo me alegrar com ele. Em Efésios 6,10 também diz, portanto, enquanto temos a oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Carlos, eu e você e as pessoas que estão ouvindo hoje sabem que existe uma igreja perseguida e que precisam do nosso apoio. A nossa responsabilidade como família da fé, apoiar a igreja perseguida por meio da oração, da contribuição e sendo encorajadores para eles. Amém. Amém. Marco, muito obrigado, velho. Obrigado pelo desafio. Obrigado por responder ao seu chamado. Obrigado de verdade. Obrigado por você e por tantos irmãos que têm doado as vidas de vocês pelo anúncio da mensagem das verdades do Evangelho. Do fundo do coração, eu queria terminar essa live mesmo com profunda gratidão, sério. Sua fala, seu testemunho, as histórias, os irmãos aqui lembrados, os cristãos e as cristãs anônimas espalhados pelo mundo que nesse momento sofrem. Que fique aqui uma homenagem sincera nossa, do nosso coração aqui, mas que não fique só na homenagem. É muito importante que trabalhos, que ministérios, que ações
como as de vocês, mais do que moverem sentimentos e corações, movam mãos, movam esforços e movam recursos. E eu queria, de verdade, fazer um desafio para todo mundo. Quem puder, ajude, invista, fortaleça, apoie, divulgue o trabalho de Portas Abertas e o trabalho desses irmãos. É gente que tá na estrada há muito tempo e que tem frutos de sobra para mostrar para a gente. Cara, muito, muito, muito obrigado. Aliás, antes de terminar, de passar para você dar sua fala final, pessoal, não vou mais voltar a falar, só quero dizer para vocês, quem chegou agora, a live está gravada. Ela vai, assim como todas as outras lives, ela vai para o meu canal no YouTube, youtube.com/carlosbezerrajr oficial. Ela vai para lá, se você quiser acompanhar, tem várias outras lives. Ela também será transformada em podcast nos próximos dias, vai ser disponibilizada, tá? E isso tudo faz parte do projeto da gente inspirar pessoas, da gente, enfim, fazer as pessoas pensarem, provocar, fazer uma reflexão a partir do nosso olhar cristão, em diálogo com os vários setores da sociedade, com vários atores cristãos, para que a gente possa entender o momento que a gente está vivendo e para que a gente possa, de fato, com humildade, com serenidade e com profundo compromisso com a justiça, contribuir para a transformação da nossa sociedade, do nosso país e do mundo que a gente vive. Marco, muito, 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 muito obrigado. Ao Luiz Matos, meu amigo de tantos anos. Obrigado, irmão. Um abraço especial para você. Obrigado por proporcionar também esse encontro entre eu e o Marco. Foi muito, mas assim, muito melhor do que eu imaginava que seria. Se você quiser se despedir, deixar um beijo pro pessoal. Carlos, obrigado pela oportunidade. Eu sou um privilegiado de ter obedecido ao chamado que o Senhor deu para mim. Hoje servir a igreja perseguida. É um privilégio, uma responsabilidade e que eu compartilho com cada um que está ouvindo aqui, que está com a gente na live. Posso fazer um convite para eles? Claro, por favor. Vocês estão vendo aí Portas Abertas Brasil. Eu sei que você tem milhares de seguidores. Você que ainda não segue o nosso Instagram, segue o Instagram. Venha conhecer a gente, caminhe com a gente, conheça a Igreja Perseguida e seja transformado e transforme a Igreja Perseguida. É um privilégio servir ao Senhor a Igreja Perseguida e obrigado pela oportunidade incrível. Prazer em conhecer um pouquinho mais aí. Sempre os nossos encontros têm sido muito abençoados e abençoadores. Obrigado, viu? Deus abençoe você. Obrigado. Beijo para você, para tua família. Beijo para todo mundo. Até amanhã aqui às 9h30 da noite. A gente está junto. Vamos que vamos. Se cuidem, usem máscaras, lavem as mãos, usem álcool gel. Vai passar, tá bom? Beijo. Tá bom. Valeu, Marco. Abraço.